Olá, bom dia. Você vai ver no Câmara com Notícia. Denúncia contra a presidente Dilma Rousseff por crime de responsabilidade é lida no plenário do Senado. Frente Parlamentar da Câmara incentiva a produção de alimentos orgânicos. Hoje é quarta-feira, 20 de abril. Agora em Brasília, 9 horas em ponto. Esses são os destaques do Câmara com Notícia, que está começando agora. O processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff deu mais um passo no Senado Federal ontem com a leitura da denúncia no plenário. Assim como na Câmara, a discussão do processo começa numa comissão especial. No plenário do Senado, a leitura do relatório aprovado pela Câmara. Em seguida, o presidente do Senado, Renan Calheiros, fez uma solicitação aos líderes dos partidos. A presidência solicita às lideranças o envio em até 48 horas das indicações dos nomes dos membros dos blocos parlamentares que irão integrar a comissão especial. Mas o prazo de 48 horas virou motivo de disputa entre os senadores. Com todos os nomes indicados, seria possível dar início aos trabalhos da comissão especial imediatamente. Mas alguns partidos disseram que vão usar todo o prazo. Entre eles, o PT. Com isso, a eleição e o início dos trabalhos de fato da comissão deve ficar para segunda-feira. Na política, o tempo também é objeto de disputa. Nós queremos trabalhar na sexta-feira, no sábado e domingo. Por que essa posição do Senado diante de um caos instalado no país? Na ausência de governo, o senador vai para o seu estado e a sociedade toda aguardando uma continuidade, uma celeridade na decisão que já foi tomada pela Câmara? Nós vamos fazer um amplo direito de defesa aqui. Não vamos aceitar atropelos. A presidenta Dilma Rousseff tem o direito de se defender aqui. Então, não tem isso. Nós vamos utilizar todos os prazos. Outro exemplo de disputa política. A divisão das 21 vagas da comissão do impeachment. Uma reunião de líderes do Senado foi feita para discutir isso. No voto, ficou decidido que os partidos pequenos não teriam espaço. A lei fala todos os partidos políticos na proporcionalidade possível. Então, o que é dentro do possível não é a participação do partido, é a proporcionalidade, né? Então, eu estou entendendo que essa decisão fere o que determina claramente os dispositivos legais quanto ao rito aqui no Senado Federal. Isso é só o começo, ainda tem mais. Por exemplo, quem vai ficar com a relatoria e a presidência da comissão? Obviamente, caberá aos maiores blocos a prerrogativa de tentar construir uma maioria dentro da comissão para que seus indicados sejam eleitos, mas não é uma eleição automática, né? E, obviamente, nós que somos o segundo maior bloco, certamente teremos ou buscaremos ter, com o apoio da maioria da comissão, uma das duas posições. O presidente do Senado é a pessoa para quem essas disputas acabam sendo encaminhadas à procura de uma solução. Sabendo disso, Renan Calheiros já avisou. Até a sessão que vai votar a admissibilidade ou a inadmissibilidade, as questões serão resolvidas pelo presidente. A partir disso, com a chegada do presidente do Supremo para presidir esse processo de impeachment, toda questão de ordem, e serão muitas, serão resolvidas pelo presidente do Supremo Tribunal Federal. Na próxima segunda-feira, a comissão especial vai eleger o presidente e o relator. A partir daí, os senadores terão prazo de até 10 dias úteis para elaborar e votar um parecer, que depois irá para votação no plenário. Seja contra ou a favor do impeachment, alguns partidos e estados da federação tiveram votação percentual expressiva na sessão que mobilizou o plenário da Câmara no domingo. Veja na reportagem. Entre os partidos, observamos que 9 votaram 100% a favor do impeachment. PSDB, Democratas, PRB, Solidariedade, Social Cristão, PPS, PV, PSL e PMB. A Rede e o PEN ficaram exatamente divididos, com metade para cada lado. Já o PT, o PCdoB e o PSOL votaram 100% contra o impedimento. Entre os estados, observamos que Amazonas e Rondônia votaram 100% a favor. Goiás, Santa Catarina, Distrito Federal, Rio Grande do Norte, Roraima, Paraná e São Paulo tiveram mais de 80% de votos a favor.
Piauí e Acre ficaram divididos meio a meio. Já Ceará, Bahia e Amapá tiveram mais de 50% de votos contra. Os deputados Jorge Sola e Lúcio Vieira Lima, adversários na Bahia, comentaram o que consideram ter influenciado na configuração final do resultado na Bahia, majoritariamente contra o impedimento da presidente. A Bahia, por exemplo, é um estado que foi muito beneficiado, sim. Nós só tínhamos uma única universidade federal. Hoje nós temos várias. Nós só tínhamos uma única escola técnica. Hoje temos mais de 4 dezenas. Então, investimentos em educação foram muito importantes. O fato do governador do estado lá ser do PT e ter usado a máquina pública com muita competência, ameaçando parlamentares de tomar cargos, etc. E você sabe que os parlamentares são muito sensíveis nas questões dos estados, porque é lá que eles fazem a eleição deles, então autoridades de municípios, etc. Foi isso aí, apenas isso. No caso do PMDB, maior bancada da Câmara e até pouco tempo aliada do governo, a votação foi expressiva a favor do impeachment. 59 deputados votaram a favor, o que representa 88% da bancada. Apenas 7 votaram contra, o que equivale a 10,5%. E houve uma única ausência, que significa 1,5%. O presidente da Comissão Especial do Impeachment explicou sua posição. No meu caso, por exemplo, o que me convenceu pela admissibilidade foi o assunto, eu ter estudado o assunto. Independente do que pensa, obviamente, algum tipo de eleitor, enfim, mas eu por obrigação até, a presidência da comissão, tinha que estudar e realmente deliberar da forma jurídica do meu convencimento. Se coincidiu, obviamente, com parte do nosso eleitorado, bem, mas no meu caso, a minha variável foi absolutamente jurídica. Já o deputado Chico Alencar criticou as barganhas por votos. Repetiu-se também esse fenômeno da busca de adesões, da composição de fidelidades com promessas de cargos, espaço em governo. De um lado, o Alvorada, num cofre combalido e talvez com pouca tinta na sua caneta de nomeações. De outro lado, o Jaburu, o Palácio do Vice-Presidente, que teve uma romaria, deve estar tendo ainda, intensa, já numa perspectiva de um governo futuro, o que é algo também deplorável. Isso revela que o modo de fazer política no Brasil continua muito precário, muito pouco republicano. O presidente da Câmara, Eduardo Cunha, deve processar os deputados que o criticaram durante a votação do último domingo. Cunha já está com a transcrição das falas dos parlamentares e estuda contra quem vai abrir processo. Eu encarei como uma provocação no intuito de tentar me constranger para ver se eu reagia e melava a sessão. Basicamente é esse o objetivo deles, melar a sessão. Aqueles que passaram do limite e saíram da crítica política e foram para a ofensa pessoal, eu vou estudar a possibilidade de entrar com queixa-crime com aqueles que passaram do limite. O vice-presidente da Câmara, deputado Valdir Maranhão, respondeu a uma série de questões de ordem apresentadas por deputados a respeito do processo contra o presidente da Casa, Eduardo Cunha, no Conselho de Ética. A decisão foi lida em plenário. Maranhão decidiu que a investigação deverá se limitar à acusação original contra Cunha, de que o presidente teria mentido à CPI da Petrobras ao não dizer, ou melhor, ao dizer que não tinha contas no exterior. O vice-presidente da Câmara também decidiu que, em representações de partidos políticos no Conselho, o acusado tem direito à defesa preliminar, ainda na análise da admissibilidade da ação. Outro ponto tratado por Valdir Maranhão foi a apresentação de votos em separado, que trazem recomendações que divergem daquelas feitas pelo relator do processo. Segundo o vice-presidente, é preciso dar publicidade prévia a esses votos. Você já viu nessa edição do Câmara com Notícia. Denúncia contra a presidente Dilma Rousseff por crime de responsabilidade é lida no plenário do Senado. Formada por 21 senadores, comissão especial que irá analisar o pedido de impeachment será criada na próxima segunda-feira. São 9h09 em Brasília. Você vai ver depois do intervalo. Aprovado o relatório da comissão mista que analisa a medida provisória que permite a renegociação das dívidas de caminhoneiros e produtores rurais atingidos pela seca.
São 9h11 em Brasília. O Câmara com Notícia está de volta para informar que a comissão mista que analisa a medida provisória que permite a renegociação das dívidas de caminhoneiros e produtores rurais atingidos pela seca aprovou nesta terça-feira o relatório do deputado Marcos Beltrão. O parecer traz condições de pagamento mais favoráveis do que a proposta apresentada pelo governo. Os caminhoneiros aproveitaram o momento em que o governo oferecia crédito barato para renovar a frota e afundaram em dívidas, atingidos pela redução da atividade econômica que resultou na diminuição dos fretes. Os produtores rurais do semiárido nordestino e das regiões do Espírito Santo e Minas Gerais afetadas pela seca também ficaram sem condições de pagar os financiamentos feitos com os bancos oficiais. Essas duas categorias receberam a proposta de novas condições de pagamento em medida provisória, editada em dezembro. Mas o relator diz que o governo ignorou os acordos que já tinham sido negociados. Por isso, a comissão mista alterou o projeto. Infelizmente, o governo editou a medida provisória da forma que não foi combinada com a bancada do Nordeste, editou a medida provisória diferente e esse ano, na formação da comissão, os deputados e senadores do Nordeste fizeram várias emendas para modificar a medida provisória para atender de uma forma definitiva ao agricultor nordestino e ao agricultor que tanto precisa de que essa medida provisória seja aprovada. O presidente da comissão também considera o relatório aprovado bem mais favorável para os produtores e caminhoneiros. Esse relatório avança no sentido de oferecer rebates maiores para o pagamento da dívida, sobretudo do pequeno agricultor, do pequeno criador que tem as suas dívidas até R$15 mil, mas também permite mecanismos de abatimento da dívida para todos os agricultores, independente do seu porte. Os caminhoneiros também foram atendidos com essa medida provisória porque tiveram estendidas o prazo para o pagamento das suas obrigações. A comissão mista que analisa a medida provisória sobre desapropriações se reuniu para a apresentação do parecer da relatora, a deputada Soraya Santos. Mas um pedido de vista adiou a discussão. A polêmica envolve o pagamento de juros compensatórios também aos proprietários de terras rurais consideradas improdutivas. Uma das medidas editadas em dezembro para enfrentar a crise econômica, a MP 700/2015, muda as regras para desapropriação de imóveis. O texto autoriza empresas que vão executar obras públicas a promover as desapropriações. De acordo com o governo, o objetivo é simplificar a legislação e estimular os investimentos privados. A relatora fez modificações na proposta para aumentar a transparência dos registros dos imóveis, assegurar a manutenção da finalidade pública dos projetos e ampliar as garantias para quem é atingido pelas obras. Quando a gente fala de áreas sociais, favelas, por exemplo, dentro de uma desapropriação que envolva um plano urbanístico, nós tivemos alguma cautela para buscar, assim, alguns parâmetros, para onde eles vão, como eles serão compensados, a avaliação desses espaços. Então a gente acrescentou cuidados com essa população que vai estar sendo deslocada. A deputada reconhece que outro ponto modificado no relatório, o pagamento de juros por áreas rurais, é polêmico. Há um entendimento do Supremo no sentido jurisprudencial de ser dados 12%. Nós entendemos que nas áreas produtivas, comprovadamente produtivas, 12% estava ok. Mas as áreas que não estavam comprovadamente produtivas, a gente fez uma variação de 0 a 12%, para que cada uma possa também ter sua justificativa. Depois da leitura, foi concedida vista coletiva aos integrantes da comissão para negociar o relatório. Com essa MP 700, vamos colocar o empreendimento privado ao lado do setor público, reordenando, reorquestrando áreas degradadas, enfim, avança. Agora, como nós temos aí questões agrárias, questões de índios, enfim, é uma questão muito complexa, há o pedido de vista coletiva, vamos ver se a gente consegue encerrar isso na próxima terça-feira. Se não for aprovada, a medida provisória perde a validade em 17 de maio. A produção e o consumo de alimentos orgânicos vem crescendo no país. Em 2015, movimentaram cerca de 2,5 bilhões de reais.
Já existe uma política nacional para o setor criada há 4 anos. Aqui no Congresso, uma frente parlamentar trabalha para divulgar essa política e debater novas ações para incentivar a produção de orgânicos. Além de promover o desenvolvimento sustentável, esse tipo de alimento tem impactos positivos na saúde de trabalhadores rurais e também dos consumidores em geral. Quem procura uma feirinha de orgânicos sabe o que quer. Quando a gente compra cenoura e nem sempre dos produtos convencionais a cenoura não é mais a cenoura, entendeu? Às vezes os produtos são muito modificados ou pela ação de adubos químicos ou de veneno ou mesmo de mutações genéticas produzidas pelo homem. A ideia é evitar agrotóxico, né? E é uma alimentação mais saudável. Mas um produto tem que ter outras qualidades para levar o selo de orgânico. Não só o uso do agrotóxico propriamente dito, mas você tem que se preocupar também com a preservação do meio ambiente, com a preservação da fauna, da flora, enfim. É uma série, o uso racional da água. Essas feirinhas estão se multiplicando e o Brasil já é o 10º maior produtor de orgânicos do mundo. No campo já são 750 mil hectares de terras e 11 mil pequenos agricultores produzindo alimentos mais naturais. Com a grande procura e está cada vez mais aumentando essa procura, né? Os nossos produtos eles estão com preço razoável. Se você fizer uma pesquisa de mercado, não vai ter grande diferença nesses preços. Uma parceria com a natureza. É isso que o produtor orgânico sabe fazer. Com esse conhecimento, é possível dispensar o uso de agrotóxicos e ter resultados que se espalham por todo o campo, garantem especialistas. Mesmo que o agricultor use todo o equipamento de proteção individual, os passarinhos não vão utilizar, as abelhas não vão utilizar. Então hoje já tem estudos apontando que tem um problema no declínio dos polinizadores e em consequência do uso de agrotóxicos. Se você termina com os polinizadores, a gente termina com as plantas. Neste seminário realizado pela Frente Parlamentar da Agroecologia e Produção Orgânica, a ideia foi debater propostas para melhorar essas ações. O Brasil criou a lei de agroecologia, criou a Câmara Setorial de Agroecologia. Então o Brasil é um dos países mais avançados hoje e mesmo pode se tornar uma referência no mundo para a questão da agroecologia. A Frente Parlamentar também trabalha para divulgar a Política Nacional de Agroecologia. Instituída por decreto em 2012 para articular ações voltadas para o setor, a política prevê financiamento e seguro agrícola, compras governamentais, além de pesquisas na área e formação profissional dos agricultores. O próprio produtor rural, ele, se tiver oportunidade de incentivo, ele vai produzir um produto mais saudável. A agroecologia ela permite uma produção sem destruir a mata, sem botar fogo, sem roçar. Mas o andamento da política está atrasado e existe uma expectativa de que o governo lance logo iniciativas como o novo plano para o setor. Ações que dependem de orçamento e leis que passam pelo Congresso. Uma grande expectativa por parte da sociedade civil que seja lançado o Programa Nacional de Redução do Uso dos Agrotóxicos, que foi previsto no primeiro plano, ele foi elaborado, mas ele não foi lançado. Então que agora, com o segundo plano, a gente possa lançar um segundo plano e possa lançar também esse programa de redução do uso dos agrotóxicos. E nesta edição do Câmara com Notícia, você ficou sabendo que denúncia contra a presidente Dilma Rousseff por crime de responsabilidade já foi lida no plenário do Senado. Frente Parlamentar da Câmara incentiva a produção de alimentos orgânicos. Aprovado o relatório da comissão mista que analisa a medida provisória que permite a renegociação das dívidas de caminhoneiros e de produtores rurais atingidos pela seca. Esta edição do Câmara com Notícia está chegando ao fim. Nós podemos voltar a qualquer momento durante a nossa programação com mais informações para você. Hoje é quarta-feira, dia 20 de abril. Neste momento em Brasília, 9h20. Para você, um ótimo dia.